Meu nome é Paulo, mais conhecido na comunidade de Yu-Gi-Oh! Como PRJ. Tenho 34 anos e sou multicampeão de Yu-Gi-Oh! Jogo Yu-Gi-Oh! Há cerca de 18 anos e vim contar um pouquinho da minha história, da minha caminhada aí no cenário competitivo. Eu sabia da existência do anime, mas eu não assistia tanto anime. Um pouquinho diferente da maioria da galera, né, que assiste muito o anime e aí por causa disso transiciona pro card game físico. Eu assistia assim, mas eu jogava um outro jogo e eu tinha uns amigos que jogavam esse jogo comigo, na época das Lan House, que tinha bastante, ali nos anos 2000 e pouco. Esse irmão desse amigo meu, que era amigo meu também, tinha uns decks de Yu-Gi-Oh! E eu comecei a jogar ali com eles. Foi desse jeito. E aí comecei a tomar gosto pela coisa, a gente fez as regras tudo errado, né? As cartas tudo amassadas. Foi assim que eu comecei a ter o primeiro contato com o jogo. Na verdade, ele nunca chegou e falou sobre as cartas. Eu sabia que ele jogava cartas, mas eu não sabia que tipo de cartas. Quando ele começou a ficar muito tempo lá na pracinha jogando, eu fiquei preocupada. Eu falei, que tanto esse menino joga carta, gente. Depois disso, ele começou a querer ir para outros lugares. Ah, eu vou para Tijuca, Ipanema. Primeiro era Leblon. Eu fiquei muito preocupada, né? Aí eu chamei o meu cunhado e falei com ele assim, por favor, vê o que o Beto anda jogando, porque eu tô preocupada. Eu preciso saber o que esse menino tá jogando e tal. Ele era muito novo. E aí o meu cunhado fez aquela busca total. Veio e falou para mim, não se preocupa, porque esse jogo só joga quem é muito inteligente. Se ele gosta, você tem que aceitar e deixar ele jogar. E foi isso que eu fiz. Eu comecei mais a entrar no competitivo de Yu-Gi-Oh!, né? Quando eu comecei a ingressar mais às lojas, nos torneios. Tudo começou aqui na Point. Acho que a primeira vez que eu vim aqui foi em 2005. 18 anos já, bastante tempo. No início eu só jogava na minha rua, né? Lá na praça da minha rua, depois na casa dos meus amigos e tal, ali sem saber regra nem nada. Aos poucos a gente foi entendendo as regras, olhando na internet. Era muito difícil procurar na internet antigamente, não tinha muita informação. E aí um dia, um amigo meu falou, vou comprar um booster. Aí era um evento, né? Um booster, uma unidade de booster. A gente foi lá, e nessa loja tinha um atendente que percebeu que a gente jogava, que a gente queria comprar um booster. A gente perguntou, pô, qual que é o melhor de comprar? Eu lembro até hoje, era o Magician Force. Aí esse cara, ele falou assim, pô, vocês estão com as suas cartas aí? A gente tava com o deck no bolso, né? Qualquer momento a gente podia jogar. Deixa eu ver. Aí ele pegou assim o deck, boa, ruim, boa, ruim. Assim, ele falou que o nosso deck era basicamente horrível. Assim, ele tinha um pouco de razão. A gente não sabia jogar muito na época, mas assim, eu fiquei ofendidíssimo. Não fiquei muito contente. E aí ele contou pra gente que tinha um torneiozinho assim, local, lojinha. A primeira vez que eu vim aqui na Point foi uma vez que teve esse evento, torneiozinho no Leblon, quase não tinha ninguém. Aí uma das pessoas lá, e ele falou, cara, tem um outro torneio lá em Ipanema, a gente nem sabia que tinha. Vamos lá, acho que já tá tendo. E quando eu cheguei aqui, foi quando eu subi aquelas escadas ali e vi uma infinidade de pessoas. Assim, eu falei, meu Deus, eu nunca mais vou lá no Leblon. Eu só venho pra cá agora. E foi a partir daí que eu comecei a vir pra cá direto. Me desenvolveu muito como pessoa. Socialmente falando, né? Eu acho que o aspecto social do card game, porque a gente tem um monte de card game que é online e tal. Toda a dinâmica social de você vir numa loja, conhecer as pessoas, jogar o torneio ao vivo, não tem muitos outros jogos hoje, principalmente hoje em dia, que tá cada vez mais com a internet, assim. Nós tínhamos dois grandes times de Yu-Gi-Oh! Aqui no Rio de Janeiro, que era o nome do time era engraçado, que era o Grupo do Mal, que era o time do Guilherme, que era o meu rival na época, e tinha o nosso time, que era o The Shadows, né? Muito dessa época de viajar e dos torneios aqui da Ponte aqui foi muito pautada, basicamente por esses dois grandes times que tinham uma rivalidade muito grande. Era uma rivalidade legal, assim, né? Que gerava essa competitividade, gerava um engajamento, aí outras pessoas começavam a jogar e queriam entrar nesses times. O meu primeiro contato com o Paulo, né, foi um contato de admiração, na verdade. Porque quando eu comecei a jogar por volta de 2009, 2010, eu devia ter uns 14, 13, 15 anos nessa faixa, né? E é tudo muito novo. Eu nem imaginava que eu poderia estar fazendo, né, o que eu estou fazendo agora naquela época. Tinha o Paulo e também tinha o Guilherme. E eu era muito fã do Guilherme também, assim como eu era do Paulo. E eles sempre faziam grandes finais, assim, de regionais da época, né? A gente ficava, caraca, olha os caras ali, pô, estão fazendo a final de novo. Foi bem legal quando eu pude, de fato, estar virando parceiro dele, né? Eu apoiava a primeira viagem dele, por exemplo, que foi pro Chile, que ele foi com um amigo de 18 anos, que era o responsável por ele, que tinha 16. Eu apoiei. A situação financeira na época não era fácil, mas eu comprei a passagem dele em 10 vezes, paguei. Eu apoiava da maneira que dava. Minha mãe sempre me apoiou muito no jogo, nas minhas decisões. Minha avó, minha família como um todo, né? Minha tia Léia, meu tio Marcos, eles também foram muito importantes. Muitos dos meus amigos que jogam Yu-Gi-Oh! Até hoje, até os que não jogam mais, tem muitas pessoas que tiveram nessa caminhada, né? Durante algum tempo foram pessoas que jogaram comigo e depois pararam de jogar. A maior parte da galera que me acompanhou sempre foi motivando, sempre foi ajudando. Uma vez alguma outra pessoa falava alguma coisa, mas isso mais me motivava do que me deixava triste. Eu só queria mostrar mais, assim, né? Eu chamo ele de passarinho, né? Porque ele vive viajando, ele não para, ele tá sempre no ar.
Ele não teria como crescer se ele não viajasse, porque aqui no Brasil não tem o que tem lá fora. Então ele tem que viajar mesmo. E hoje eu quero que ele viaje cada vez mais, porque eu sei que quanto mais ele viaja, mais ele está crescendo. Eu sempre tive certeza que ele era muito melhor do que as pessoas falavam que ele era. Sempre tive essa certeza. Eu via as pessoas jogando, eu via ele jogando, eu conversava com ele. Eu não sei por que não acontecia, mas ele sempre batia na trave, não fez temporadas legais no começo, desacreditou um pouco, talvez ele, mas as pessoas, né? Mas eu sabia que ele era muito melhor do que a maioria das pessoas. Quando aconteceu, pra mim foi eu tinha razão, sabe? E ter acontecido junto comigo foi muito legal também, sabe? Então a galera não entende muito o estilo de jogo que eu tenho, vamos botar assim, que eu nem considero estilo, mas a galera imagina que é um estilo, e eu tenho resultado mesmo assim. Então eu sempre fico tipo assim, beleza, eu quero mostrar que isso funciona, eu sei que eu tô certo, eu testei, eu não sou doido. Isso é um ponto bem engraçado, porque nós temos estilos de jogos muito diferentes. Eu discordo de quase tudo é exagero, mas tipo assim, eu discordo de muitas coisas que ele fala. Por exemplo, ele é uma pessoa muito mais conservadora no jogo, ele é uma pessoa que gosta de ter muito controle das coisas sobre ele. E eu já sou um pouco mais pra frente nesse quesito. Eu prefiro normalmente arriscar algo com um teto maior para ter uma recompensa maior. Também tenho uma casa, eu moro sozinho, então também tenho que fazer as coisas da casa. A parte de treinamento, eu jogo bastante com os meus amigos, né? Eu sempre tento treinar um pouquinho todo dia. Eu acho que a consistência de treino, você não ficar tipo uma semana sem jogar, é melhor você jogar nem que seja uma match por dia, ou você vai no seu local 2 vezes por semana, só joga um pouquinho. Essa consistência é muito importante. E treino não é só jogar, né? O treino também é estudar. Então você ficar sempre atento ao que tá rolando. Tá tendo um torneio esse fim de semana, pô, vai ver quais foram os decks que toparam. Se tem algum deck profile na internet, dá uma olhada, assiste o deck profile, vê quem foi, acompanha os principais jogadores do metagame. Isso tudo eu faço também, entendeu? Foi um processo bem claro, assim. Eu ganhei meu primeiro regional, aí passou um tempo. Eu ganhei meu primeiro torneio grande em São Paulo, aí passou um tempo. Foi um processo, assim, bem marcado, sabe? E eu sempre ficava me perguntando, cara, quando eu der a primeira grande vitória, como que eu vou me sentir, né? Que foi quando eu ganhei o SS Atlanta. Eu pensava, como que vai ser, né? Será que minha motivação vai cair? Porque, pô, agora eu cheguei lá, eu ganhei. Assim, esse é o objetivo final de uma galera no jogo, né? Eu não esperava que fosse assim. É engraçado porque nós ganhamos. E aí? O que a gente faz quando a gente ganha? Eu lembro que ele chegou assim pra mim, vamos pro hotel? Vamos. A gente sentou na cama e ficou olhando pro teto, cara. Simplesmente ficou olhando pro teto. Aí ele falou, cara, você acredita que a gente ganhou? Eu, não. Esse momento, o momento que a gente topou, foi um momento muito de, cara, que incrível, nós topamos, tá bom perder agora. Porque eu lembro do resto do top desse evento, foram as pessoas que a gente cresceu assistindo, cara. Todas elas, cara. São os caras que a gente via profile, a gente falava, pô, cara, o Jeff Jones, não sei quem. São várias pessoas que marcaram de fato, pelo menos a mim. São pessoas que eu acompanhei na minha infância. Naquele momento, era um momento de, tá tudo bem, cara, a gente conseguiu topar muito legal, mas é isso aqui. A gente não vai além disso. E mal a gente esperava que a gente ia ganhar o evento. No momento que aconteceu, de fato, que a gente ganhou, tínhamos o Hector, né, que era o nosso terceiro membro. Eu olhava pra ele, ele só chorava. Eu olhava pro Paulo, o Paulo não acreditava que estava acontecendo, ele tava meio parado, meio atordoado. E eu tava meio que abraçando todo mundo, uma situação meio que... Eu não sou de fazer isso, então, tipo, foi um negócio meio muito legal, sabe? A minha chama competitiva não diminuiu, não apagou. Não tem tanta diferença de quando eu ganhei meus primeiros torneios lá atrás com eu tentando ganhar meus próximos torneios hoje em dia. Eu acho que isso não mudou muito. Essa minha vontade de ganhar ainda continua e eu quero continuar nessa empreitada aí pra botar mais títulos no currículo. Tem aqui essas, ó, da Atlanta, que ele foi vencedor. Tem de Medellín. Aqui não tá de Guatemala, mas a de Guatemala também ele ganhou. Foram os 3 títulos que ele teve. E me enche de orgulho. E eu tenho um monte de canecas dele agora. E toda vez que ele vai, eu peço mais. Traz mais caneca, eu vou botar outra estante na minha casa para encher de novo, porque ele ainda vai viajar muito. Se Deus quiser. Meu objetivo hoje, sinceramente, eu sei que é até um pouco assim falar, mas eu quero bater, sei lá, todos os recordes que tem no jogo. Torço e acompanho o tempo todo. Se ele faz o que gosta, ele vai conseguir cada vez chegar mais longe. E sim, eu acho que ele tá devendo o Mundial e eu acho que vai acontecer a hora dele. Tô a caminho, sabe? É um negócio que dá pra acontecer. Esse aqui é o Dante, um dos meus gatinhos, é o mais simpático dos dois, que ele sempre aparece nas lives, a galera conhece ele. E o nome dele é Dante porque uma das minhas cartas favoritas que me marcou no jogo é o Dante, do Burn Abyss, que é um deck que eu joguei durante muito tempo. E aí o Dante tem esse nome em homenagem ao Dante das cartas. Olha o Dante, dá tchau, Dante.